nasci em Liverpool, fui criado no Amazonas, primeiro em Itacoatiara e depois em Manaus. Em Manaus eu fiz a escolaridade toda, cheguei até o científico e tal. E vim para São Paulo para estudar engenharia, e acabei estudando arquitetura e fui trabalhar com cinema. Isso me deu uma trajetória eclética e, ao mesmo tempo, me deu a oportunidade de ser convidado a dar aula na Universidade de Brasília. Eu fui trabalhar na área de cinema lá. Eu ia muito a Manaus, andava pela cidade, via aqueles velhos prédios muito representativos do Fausto da Borracha. E eu fui a Liverpool e encontrei em Liverpool os mesmos paralelepípedos no chão, os mesmos velhos prédios, as mesmas ruas contando histórias, né? Então eu juntei essas duas coisas, eu fui buscar histórias em Liverpool, fui buscar histórias em Manaus e procurei relações entre as duas cidades. E isso acabou gerando a minha tese, que chama-se Manaus e Liverpool, uma ponte marítima centenária, em que eu busco ressonâncias entre as duas cidades, e essas ressonâncias passam pela própria estrutura das cidades, passam também pela questão econômica. A borracha foi o grande vetor, né? O Vale Amazônico era o grande produtor da borracha, que foram os músculos da Revolução Industrial. E, finalmente, para fechar, com as questões do sentimento, né? Do sentimento das relações entre as pessoas, e, enfim, algumas das minhas vivências. E eu procurei abarcar personagens do início do século XX e puxando até os anos 50, que foi a minha vivência pessoal lá. No desenvolvimento do livro, inicialmente, eu trabalhei com a categoria cidade e tive a oportunidade de pesquisar em arquivos, em bibliotecas em Liverpool, e eu busquei, vamos dizer, uma história de Liverpool, um contexto histórico em que pudéssemos colocar o desenvolvimento da cidade. E a mesma coisa eu fiz a respeito de Manaus. Então eu procurei trabalhar, vamos dizer, como as cidades desenvolveram, porque elas têm uma característica interessante. Ambas são cidades que estão localizadas junto com rios que, no caso de Liverpool, o rio Mersey, ele vai dar no mar, no caso de Manaus, o Rio Negro vai dar no rio-mar, que é o Rio Amazonas, né? Então, esse paralelismo é muito forte. Tanto é que eu tenho imagens de cais flutuantes em Liverpool, de cais flutuantes em Manaus. Que, aliás, o cais flutuante de Manaus, ele ainda está por lá, enquanto que os de Liverpool já desapareceram. Por que flutuantes? Porque, no caso de Liverpool, as marés eram diárias, subiam e desciam bastante, né, níveis de até 7 metros, então eram necessários cais flutuantes. E no caso de Manaus, durante o período de enchente vazante, o rio sobe bastante. Então essa característica, essa ressonância, ela se transporta também, vamos dizer, a interação econômica entre as duas cidades. Então Liverpool tinha os transatlânticos que iam até o Amazonas, até Manaus, e lá se carregava com borracha, que era o grande insumo. E daí os barcos voltavam e distribuíam a partir de Liverpool para a Europa esses materiais e traziam como lastro pedra, cimento, ferro e, pasmem, até madeira, móveis. E Manaus então teve a possibilidade de se desenvolver como uma cidade moderna para a época. Nós estamos falando de 1903. Então nós temos uma pequena Paris nos trópicos, em que os últimos gritos da moda europeia estão presentes lá. Nós temos 10 jornais diários em Manaus, que fica a 1.500 quilômetros rio Amazonas acima. E uma elite cultural também se forma, uma elite intelectual também se forma ali. Então é um grande desenvolvimento em curtíssimo espaço de tempo. Então eu vejo que temos bondes em Manaus que chegam antes dos bondes em Liverpool. E curiosamente os bondes de Manaus são extintos mais ou menos no mesmo período, em 1957, que os bondes de Liverpool. Então, esse jogo vai acontecendo ao longo do livro. Nós chegamos, então, numa outra parte, em que eu utilizo a Booth Line, que era uma linha de navios a vapor que faziam Liverpool-Manaus. Isso porque há uma íntima correlação entre o desenvolvimento do uso da borracha, que começa nas ferrovias, né, e a navegação a vapor, pois a partir quando a borracha não está mais disponível na área dos lagos do Pará, ela tem que vir do Amazonas, e não havia uma forma de transporte que fosse viável, né? Transportava-se através de remo ou espia do interior do Amazonas para Belém. Mas com a navegação a vapor,
isso se viabiliza. E a Booth Line, ela tem uma história dela, está conectada ao desenvolvimento da navegação a vapor. Então eu abordo também essa parte aí, mostrando a presença da Booth Line, não somente com os navios que transportam a borracha e levam essas mercadorias que formam Manaus, mas também a construção de portos, a construção da Manaus Harbor, que foi uma estrutura alfandegária, uma estrutura de armazéns para, enfim, para a manipulação desses produtos. Essa presença é muito forte e eu trabalho também com essa presença. Para finalmente chegar aos anos 50, eu tenho então vários informantes que nos dão um desenho do comportamento, vamos dizer, das pessoas envolvidas, missionários, administradores de navios, assim, como é que foi esse fluxo. E sem esquecer um personagem que eu conheci desde criança, o Dr. Thomas. Era o nome de um asilo. E, curiosamente, era Thomas, mas não era Tomás, que seria de raiz portuguesa, era Thomas. Eu nunca me toquei e fui descobrir que o Dr. Thomas era um médico canadense radicado em Liverpool, que foi para Manaus e lá ficou tratando de saúde pública em Manaus até morrer nos anos 30. E ele está sepultado no cemitério São João Batista em Manaus hoje. Então, foi também um resgate desse personagem, que é muito interessante, que o livro traz também esse resgate. O livro me deu uma visão assim, de como essa região amazônica ela tem sido alvo de predação contínua, né? Em vários níveis, entende? Desde da captura das drogas do sertão, né, que ocorre em 1700 e pouco, e aí vem a questão da borracha, né? Temos notícia da coleta de água, né? A questão da madeira, que é mais recente, né, em termos da história. Então, ela é alvo de cobiça e de predação, né? E esse talvez seja a grande preocupação, né? O livro me iluminou no sentido de tornar claro a cobiça por essa verdadeira cornucópia, né, que nós temos, que é a Amazônia, né? Então, o grande receio é que essa cobiça atraia medidas políticas adversas.